Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, exercícios. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer alguns exercícios sobre o que nós vimos nessas duas primeiras aulas dessa semana. Inclusive, dois primeiros exercícios estão lá entre os exercícios de apoio que a gente está colocando logo depois das aulas, tá ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito preto e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, o professor se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. O primeiro exercício é um exercício que está lá na relação dos exercícios de apoio. Ele fala o seguinte: o número 34 na base 8 é representado na base 16 por qual dessas opções? As opções de resposta são A, 17 na base 16, B, 64 na base 16, C, 1C na base 16, D, 2F na base 16, E, 22 na base 16. Então vamos escrever o 34 da base 8 na base 16. A gente pode ter um pouco de dificuldade de trabalhar nessas bases, então o conveniente é, quando eu quero fazer essa mudança, é transformar para a base 10 que a gente está acostumado e depois trazer para a base que eu quero. Então eu vou pegar o 34 e lembrar que ele é 3 vezes 8 elevado à primeira, mais 4 vezes 8 elevado a zero, e, portanto, na nossa base 10, ele representa o número 28. E agora eu vou escrever o 28 na base 16. Então, para escrever o 28 na base 16, eu posso escrever o 28 como sendo 16 mais 12. O 12 e o 16, eles não podem aparecer, mas na base 16 eles têm um símbolo que representa cada um deles, tá certo? Então, na verdade, o 28 eu posso estar escrevendo como sendo 1 vezes 16 a primeira, mais o C vezes 16 elevado a zero. Né? O 16 ele é 1 vez ele próprio, e o 12 eu represento pela letra C. Então, esse número na base 16 é o número 1C. Então, 1C na base 16 é a mesma coisa que 34 na base 8, que é o número 28 no sistema decimal. No slide, a resolução explicada pelo professor e a resposta do exercício. 1. Alternativa C. O segundo exercício, que também está no exercício de apoio após a segunda aula, é uma equação diofantina, né? Você quer comprar um produto num site e usando moedas virtuais. O produto custa R$ 124 e você só possui moedas digitais nos valores de R$ 7 e R$ 12. E a pergunta é, como é que eu faço para comprar esse produto com a quantidade mínima de moedas? Ou qual é a quantidade mínima de moedas que eu vou usar para poder resolver esse produto? As opções de resposta ao exercício 2 são A, 10, B, 12, C, 9, D, 8, E, 13. Então isso é uma equação diofantina. 12 vezes x, quantidade x é a quantidade de moedas no valor 12, mais 7 vezes y, y é a quantidade de moedas no valor 7, tem que resultar 124. E eu quero saber qual é a quantidade mínima de moedas, ou seja, o x mais y seja a menor possível. Pronto, nós temos que achar uma solução, uma primeira solução para tentar resolver esse exercício. Então, para fazer essa solução, eu vou fazer a seguinte coisa, olha. Eu posso escrever o 124 como sendo 10 vezes 12, ou seja, eu estou pegando múltiplos desse, estou chutando valores para x. O professor se refere à parcela 12x. Ele é 10 vezes 12, que dá 120 mais 4. O 4 é múltiplo de 7? Não. Então isso para mim não serve. Então vamos tentar um outro. Eu comecei com 10 vezes 12, que era o que cabia, se eu colocasse 11 vezes 12 já estourava o 124. Então eu vou tentar agora 9 vezes 12. Então quando eu faço 9 vezes 12, o 124 ele é 9 vezes 12 mais 16. O 16 é múltiplo de 7? Não, não é. Então essa aqui também não me serve. Vamos em frente. Vamos tentar agora com 8
moedas de R$ 12. Então, 124 eu posso escrever como sendo 8 vezes 12 mais 28. O 28 é múltiplo de 7? Opa, né? 28 vezes 7 vezes 4 dá 28. Então, nós já temos uma primeira solução. Ó. Seria pegar o 12 aqui, o x igual a 8, e esse 28 aqui eu passo a escrever como 4 vezes 7. E o y vira, então, o 4. Achamos uma solução. Agora, será que essa é a melhor solução? Será que tem outras soluções? Então vamos estudar se existem outras soluções que fazem com que eu gaste menos moedas. Aqui eu vou gastar 8 moedas mais 4, 12 moedas. Novo slide com o título Exercícios e o enunciado. Vamos procurar outras soluções. Abaixo, o sistema em uma chave aberta. X igual a 8 menos 7k. Y igual a 4 mais 12k. Com k pertencente a n. Bom, procurando outras soluções, lembra? O x igual a 8 e o y igual a 4 foi a solução que eu achei. Então, uma maneira de fazer isso é montar um sistema da seguinte forma. Eu pego o 8, que é a quantidade que eu tenho, menos o 7, é o valor da outra moeda. 8 eram moedas de 12, mas eu vou descontar 7k, um múltiplo de 7k. Lembra que toda hora que eu fazia lá, eu chutava um valor do x e olhava se o resultado era múltiplo de quem? De 7. E por outro lado, o y igual a 4, que foi a solução que eu achei, eu vou somar com 12, que é o valor da outra moeda, vezes k, onde k é um número natural. No slide, abaixo do sistema, aparecem os valores para k. Se k igual a 0, então x é igual a 8 e y igual a 4, o que leva a x mais y igual a 12. Se k igual a 1, então x é igual a 1 e y igual a 16, o que leva a x mais y igual a 17. Então, por exemplo, se o k for 0, eu vou ter x igual a 8 e y igual a 4, que foi a solução que nós encontramos, que me dá um gasto de 12 moedas. Quando o k for 1, o x fica 1, põe k igual a 1, 8 menos 7 dá 1, e o y dá 16. 4 mais 12, 16. E aí eu gasto 17 moedas. Se eu pegar k igual a 2, se eu pegar k igual a 2, nessa primeira equação vai ficar 8 menos 14, e aí já não dá. O professor se refere à primeira equação do sistema, x igual a 8 menos 7k. Eu não posso ter um número negativo de moedas. Então, as únicas soluções que eu tenho possíveis para o meu problema são essas duas. Então, dessas, qual que eu gasto menos moeda? Na solução que a gente tinha achado antes. Portanto, a alternativa B, eu vou gastar 12 moedas digitais. Esse é o mínimo. Bom, outros exercícios que não estão lá nos exercícios de apoio. Considere as seguintes operações. 2 mais 4 igual a 6 e 2 vezes 4 igual a 11. Em um novo slide, as duas operações citadas pelo professor estão à direita de uma chave aberta, formando um sistema. Eu pergunto, caso exista, em qual base ambas as operações são verdadeiras? Na base 10, com certeza não. 2 mais 4 igual a 6, tudo bem, mas 2 vezes 4 na base 10 dá 8. Será que isso aí pode estar escrito numa outra base, esse sistema? Se tiver, qual é essa base? Bom, então primeiro eu vou começar pela operação de adição, que ela é uma operação simples. 2 mais 4 igual a 6, isso é sempre verdadeiro para qualquer sistema em que admita o 6 como um símbolo. Portanto, a base tem que ser maior que 6. Porque se fosse base 3, eu não podia aparecer o 6. Se fosse base 5, não podia aparecer o número 6. Base 6, não poderia aparecer o número 6. Mas, se eu tiver uma base 7, 8, 9, 10 e assim por diante, quando eu pegar 2 mais 4 vai dar 6, 6 pode aparecer nessa base, então isso vale qualquer que seja a base, desde que ela seja maior que 6. Então já sabemos que a base que eu estou procurando, se existir, é maior que 6. Pode ser que não exista. Agora vamos olhar no produto. 2 vezes 4 igual a 11. Eu quero que seja verdade nessa base. Bom, a gente sabe que 2 vezes 4 dá 8 e não 11. Tá certo? Então eu vou escrever esse 8 para ser 11. Ele vai ser 1 vez
o número da base elevado à primeira mais uma vez o número da base elevado a zero. A operação completa citada pelo professor é 2 vezes 4 igual a 8, igual a 1 vezes x elevado a 1, mais 1 vezes x elevado a zero. Esse x que está aparecendo aí, ele vai representar exatamente a base do meu sistema. E veja que a gente ficou com uma equação agora aqui, olha. Porque x elevado a zero dá 1, tá certo? Então eu tenho a equação aqui, 8 mais x mais 1. Ou seja, 8 é igual a x mais 1. Portanto, o x vai ter que ser 8 menos 1, que vai dar 7. O x era a base. Então eu estou trabalhando em que base? Na base 7. E é verdade, né? Se eu pegar 8 na base 7, ele se escreve como 1 vezes 7, 7, mais 1, 8. Então ele vai ser o 11 na base 7. A operação completa é 8 igual a 1 vezes 7 elevado a 1, mais 1 vezes 7 elevado a zero, igual a 11 na base 7. Então essas duas operações, uma vez que 7 é maior que 6, são verdadeiras em que base? Na base 7. Tá? Então, está aí a resposta para o exercício. Exercício 4. Dados os números 37 e 95, encontre um número natural x tal que 37 mais x igual a 95. Bom, a gente sabe o algoritmo da divisão, da subtração. Eu poderia fazer direto. Mas a ideia para resolver esse exercício é tentar usar aquela construção, a maneira de você decompor o seu número na base decimal. No slide, com o exercício 4, o enunciado lido pelo professor e as equações. 37 igual a 3 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a zero. 95 igual a 9 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Então, é lembrar que, por exemplo, 37 é 3 vezes 10, mais 7 vezes 10 elevado a zero. E o 95 é 9 vezes 10 a primeira, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Vamos usar isso para tentar achar o valor do x. É bom a gente fazer uma vez para ver a confusão, o que pode acontecer. Eu poderia fazer a conta no cantinho lá, 95, 95 menos 37. Eu sei fazer essa conta. No canto esquerdo do slide, o professor escreve a operação vertical 95 menos 37. Mas eu quero fazer tentando resolver usando o que significa esses números, como decompor ele em função da base. Porque se a base não fosse a base 10, eu teria que tomar muito cuidado para fazer isso. Bom, então vamos supor que o x que eu estou procurando, ele vai ser um número que vai completar 37 até 95. Então ele é um número que tem no máximo 2 dígitos. E provavelmente ele vai ser um número maior que vai ter pelo menos 2 dígitos também. Porque se eu somar o 37 com um único número, um dígito só, não vai dar 95. Ele tem que ser um número, então, que vai ter 2 dígitos. Então vamos chamar o x de a vezes 10 a primeira mais b vezes 10 a zero. Então o que eu quero é 37 mais x, que é 3 vezes 10 a primeira mais 7 vezes 10 a zero, mais a vezes 10 a primeira mais b vezes 10 a zero. Eu quero que isso vai dar o 95. No slide, o desenvolvimento da operação citada pelo professor. Entre parênteses, 3 mais a vezes 10 elevado a 1 mais, entre parênteses, 7 mais b vezes 10 elevado a zero. O que é igual a 95, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a zero. Quando eu faço essa soma, isso aqui dá 3 mais a que multiplica 10 a primeira, 7 mais b que multiplica 10 elevado a zero. Como eu quero comparar isso com 9 vezes 10 a primeira, 5 vezes 10 a zero, eu vou ter um sistema na base 10. O 3 mais a tem que ser 9 e o 7 mais b tem que ser 5. Mas precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Vamos começar pela unidade. Qual é o número b natural que somado com 7 vai dar 5? Opa! 7, se eu somar o número natural, vai dar maior. Como que vai dar 5? Como b é um algarismo entre 0 e 9, 7 maior que 5
e 7 já é maior que 5, esta equação não teria solução. Né? Porque 7 somado com que número natural vai dar 5? Não pode, você teria que estar descontando alguma coisa. Eu estou somando. Mas vamos lembrar que o algarismo b que aparece ali, ele representa a unidade do número 95. Então o que eu quero é que 7 mais b seja um número cuja unidade desse número seja 5. Então, por exemplo, 7 mais b pode dar 15, o 7 mais b poderia dar 25, 35 e assim por diante. Só que b é um número que está entre 0 e 9, ele é um algarismo. Então a única opção que eu tenho é 7 mais b dando 15. Né? Então como b é um número entre 0 e 9, eu só tenho a opção que a soma tem que dar 15. Portanto, o b deve ser quem? 8. 7 mais 8 é igual a 15. Tá? Então, o nosso sistema vai ficar dessa forma agora. 37 mais x é igual a 3 mais a 10 a primeira, 7 mais 8 vezes 10 a 0. Né? Porque é para dar o 15 que aparece lá. Então, abrindo isso aqui, é 3 mais a 10 a primeira, 10 vezes 10 elevado a 0, mais 5, 10 elevado a 0. 15, né? Então, é 5 unidades mais uma dezena. E eu vou ter, portanto, 3 mais a 10 a primeira, 1 vezes 10 a primeira, mais 5, 10 a primeira, que vai dar o sistema, está aqui, olha, 3 mais a mais 1 vezes 10 a primeira, 5 vezes 10 a 0, que é igual a 9 vezes 10 a primeira, 5 vezes 10 a 0, que é o 95. No slide, o desenvolvimento completo da soma citada pelo professor. 37 mais x é igual a, entre parênteses, 3 mais a vezes 10 elevado a 1 mais, entre parênteses, 7 mais 8 vezes 10 elevado a 0. Igual, entre parênteses, 3 mais a vezes 10 elevado a 1 mais 10 vezes 10 elevado a 0 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Igual, entre parênteses, 3 mais a vezes 10 elevado a 1 mais 1 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Igual, entre parênteses, 3 mais a mais 1 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0, o que é igual a 9 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0. E na parte inferior do slide, o sistema que será explicado pelo professor. 3 mais a mais 1 igual a 9. E 5 é igual a 5. Portanto, a igual a 5. Então meu sistema mudou. Meu sistema agora ficou assim, olha. A parte da dezena, 3 mais a mais 1, tem que ser 9. E a unidade já é igual a 5. Dessa equação 3 mais a mais 1 para dar 9, o a deve ser quem? 5. Então, portanto, o número que eu estou procurando é o número 58. No slide, abaixo do sistema, a resposta. Logo, x igual a 58. Se vocês fizerem a continha lá no cantinho que eu coloquei, é lógico que vocês vão obter 58 também. Tá? Mas aqui toda a estrutura para vocês entenderem como essas coisas foram sendo construídas e teve várias complicações até chegar no que hoje a gente faz direto, rapidamente. Exercício 5, olha, um pouquinho mais delicado, né? Por isso que a gente fez também o outro jeito. Na soma abaixo, cada letra representa um número, algarismo, e letras diferentes vão representar algarismos diferentes. Isso é importante. Determine os números envolvidos nessa soma e em que base eles estão escritos, sabendo que a base é menor do que 10. No enunciado do exercício 5, o professor circula o trecho algarismos diferentes. Abaixo, uma soma vertical com letras e números. DACB mais BD4C igual a DACDD. Então, na verdade, o A que aparece aqui não é o A que vale 10 da base 16. A base é menor que 10. Isso já foi dado no exercício. Então, quando eu somar esse número com esse, faço a soma,
está dando esse resultado? O professor se refere à soma DACB mais BD4C igual a DACDD. E eu quero saber quais são os números e qual base eu estou trabalhando. Então está aqui, olha, a nossa soma. A primeira coisa que a gente observa é que quando eu somo esse número que tem 4 algarismos com esse número que tem 4 algarismos, eu vou obter um número com 5 algarismos. Então isso me dá uma dica, eu estou somando, se somo dois números de 4 algarismos e dá 5, qual o valor que tem que ser para o D? O professor se refere ao D posicionado na dezena de milhar do resultado. O D só pode ser 1. Tá? Bom, antes disso, desculpa, tá certo? Chamar a atenção, eu tenho 4 letras diferentes e aparece o algarismo 4. Alguma letra podia ser igual a 4, mas como apareceu o algarismo 4, e eu já tinha 4 letras diferentes, eu devo estar trabalhando num sistema que é maior ou igual a 5. Porque o 4 pode aparecer no sistema 5, mas o 5 já não pode, não sei se o 5 está aqui ou não. Mas se apareceu o 4, a base tem que ser pelo menos 5. Né? Se fosse base 3, não poderia aparecer o número 4. E ainda eu tenho só mais 4 letras, então poderia ser 0, 1, 2 e 3. Não sei se são essas. Pode ser que tenha outra, mas a base tem que ser pelo menos 5. Ok? Então aquela análise que a gente fez do D é a que a gente faz agora. Olha. O D só pode ser 1, porque eu somei dois números com 4 algarismos e o resultado deu 5 algarismos. Então em algum momento aqui foi 1 para ser o D. Então vamos substituir o D igual a 1 na expressão e a minha expressão já começa a ficar com bastante número. Tá? Vamos analisar agora essa expressão. Com a substituição da letra D pelo número 1, a soma fica 1ACB mais B14C igual a 1AC11. Vamos supor que x é a base. E eu tenho que 1 mais b tem que dar 1a na base x. Né? Quando eu somo 1 mais b, vai dar 1a na base x. Né? Dá o a, que é um número maior que a minha base, maior que x, e vai 1 para frente. Então nós só temos duas possibilidades. Ou esse a é 0, porque eu só estou somando uma unidade aqui. 1. 1 mais b já passou a base. Ou esse a é 0 ou ele é 1. Porque pode ter vindo 1 daqui, olha. Quando eu somei esses dois, pode ter vindo 1 para somar. Então vai dar. Só que o a não pode ser 1. Porque o d já era 1 e letra diferente associa número diferente. Então a única possibilidade que eu tenho é que o a seja 0. Então meu sistema ficou dessa forma. 10CB, B14C, 10C11. Nós ainda não sabemos a base nem os números todos. Agora eu tenho 0 mais 1, está dando C. Só que quando eu vou somar 0 mais 1 com uma base maior ou igual a 5, deveria dar 1. Então o C teria que ser 1, mas o C não pode ser 1, porque o D já é 1. Então só pode ter acontecido o quê? Ter vindo 1 dessa soma. Na hora que eu somei esses dois, veio 1 para cá. Na conta vertical, o professor circula a coluna da dezena, que soma C mais 4 e tem 1 no resultado. Ao dizer veio 1 para cá, o professor faz uma seta partindo da coluna da dezena e apontando para a coluna da centena. A seguir, ele cita o termo 11x, que é grafado como 11, 1, 1, entre parênteses, com índice x. Então, na verdade, o C mais 4 tem que ser algo do tipo 1x, né? Porque eu já tenho 1 aqui embaixo, né? Ó. Aqui eu já tenho esse 1 que aparece. E 1 que foi para a base da frente. Então, no meu sistema de base x, ele deve ser o número 11x. E, portanto, o C vai ser igual a 0 mais 1 e o 1 que veio. Então, o C é 2. E o meu sistema agora ficou com essa cara. 102B, B142, 10211. Falta determinar quem? O B e a base. Tá? Bom, o B mais 2, que aparece aqui, olha. Na conta vertical, o professor circula a coluna da unidade, que soma B mais 2 e tem o 1 no resultado. A seguir, ele cita 2 mais 4, apontando para a coluna da dezena, que também tem 1 no resultado. Ele está dando também 1,
porque foi 1 para cá, olha. 2 mais 4 deu 1. Tá certo? Então o B, olha, foi 1 e veio 1 para cá. O professor aponta para a coluna da dezena. E o 1 mais 2 mais 4, 1 mais 2 mais 4, é 11 na base x. Por que eu sei que foi 1 para cá? Porque B mais 2 não poderia dar um algarismo 1. Ele tem que dar um algarismo maior que 2. Mas se deu 1 aqui é porque eu estourei. Então estourou a minha base e foi 1 para lá. Ao dizer base, o professor aponta para o 1 na unidade do resultado e depois indica o topo da coluna das dezenas. Então eu tenho essa igualdade, né? Eu tenho que B mais 2, ele é igual a 7. Portanto, o B tem que ser quanto? 5. E a base era B mais 1, lá atrás, como a gente viu. Portanto, a base é 6. E os números que eu tenho são esses. 1025 na base 6, somado com 5142 na base 6, dando o número 10211 também na base 6. Ok? É um pouquinho mais trabalhoso, mas veja que aí é importante a gente estar sabendo exatamente como é que a gente faz a soma e a história do vai 1 para frente. Tá bom? Bom, pessoal, até a próxima. Na semana que vem a gente vai ver então a operação de divisão e também conhecer os números inteiros, ou seja, os números negativos. Ok? Até a próxima. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.